Eu queria ampliar um pouco esse assunto e aqui eu recebo agora a Bruna Alemann, que é head da Mesa Internacional da Nomus. Bruna, obrigado mais uma vez pela presença aqui. A gente, claro, vai usar um gráfico para a gente ter menos uma bola de cristal e mais dados concretos para a gente tentar responder a dúvida de especialistas do mercado como você, da imprensa como eu e quem nos assiste do outro lado da tela. O que vai ser amanhã, sexta, semana que vem, né? Estou alternando os dias. Porque os dados concretos que nós temos estão na tela aqui. O resultado das bolsas mundiais desde a posse de Trump. Existe uma oscilação, mas, por exemplo, Hong Kong, o índice Hang Seng, que é um dos principais da Ásia, junto com o Xangai, junto com o Nikkei, teve uma forte alta, mas todos os outros índices, e aqui eu selecionei Hong Kong, Frankfurt, na Alemanha, Paris, França, Londres, Inglaterra, Tóquio, Japão, Nova York, Estados Unidos, todos em comum um fortíssimo declínio, só com uma leve exceção que quem tentou uma retomada foi Tóquio nos últimos dias, mas a gente sabe que já amanhece no Japão e o índice Nikkei agora da Bolsa abriu em forte baixa nessa quarta-feira no horário local. Isto posto, Bruna, o que a gente pode esperar para os próximos dias, sabendo que daqui a pouco começa não é sobretaxação, é uma hipertaxação de 100% dos produtos do maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Eu imagino que deve ter muita gente do mercado financeiro e muito empresário que essa noite não vai dormir nos Estados Unidos. Não. Boa noite. Na verdade, não dormiu desde ontem. Ok. Eu até brinquei que eu falei, se eu viesse ontem aqui, eu ia estar extremamente irritada, porque se meu cliente não dorme, eu também não durmo. Desesperado. Primeiro, qual a expectativa? Olhando para o lado da Bolsa, se nós falarmos em questão financeira, a gente pode olhar isso, inclusive, como uma reprecificação. Estávamos falando muito que a Bolsa estava muito esticada, ou seja, as ações elas estavam naquele bull market que nós falamos, que é as empresas estão muito puxadas a um crescimento vindo de uma economia resiliente, uma inflação resiliente em N países com a dificuldade de corte de juros, pode ser uma boa para o mercado financeiro se olharmos tecnicamente desta forma. Segundo, por que disso? Eu trago muito que um dos ativos seguros, quando a gente olha o cenário geopolítico, é uma ida para o ouro. Tanto que estava vendo isso, inclusive os tesouros nacionais de muitos desses países, trocando o dólar por ouro e até isso veio a valorização do ouro. Mas aqui, essa queda, ela veio muito desenhada que o cenário geopolítico já foi para outro patamar e agora ele vai se tornar mais difícil. O investidor ele vai para o caixa. Claro. Quando ele tem medo, ele recolhe aquele dinheiro porque não tem mais nenhum lugar seguro a não ser guardar consigo mesmo. Então, esse é o primeiro cenário. As pessoas vão guardar esse dinheiro. Dentro de uma economia, por exemplo, americana e europeia, onde não tem essa escassez do dinheiro diferente como a da economia brasileira, o que isso vai significar? Que realmente a recessão ela pode ser muito pior. O americano, o europeu, ele só coloca um dos dados que é muito desenhado quando você vai ver que o país efetivamente vai entrar em recessão e o consumidor está sentindo, é a taxa de poupança, o quanto eles colocam o tiro da poupança. Porque eles não utilizam poupança como nós. Eles investem, na sua grande maioria, 60% na Bolsa de Valores. Ok. A partir do momento que ele colocou no bolso e ele está sentindo a economia ali, ele já sabe o que ele vai sofrer. Ele precisa ter aquele dinheiro porque ele sabe que aquilo vai acabar no bolso dele. Então, esse desenho e o que esperar é que o mundo já está esperando uma recessão muito maior. Essa hipertarifação da China, ela não veio desenhada de um processo. E quem pode acabar perdendo, os Estados Unidos pode acabar perdendo de um lado, que é a sua hegemonia. É aquele tiro do... Eu vou falar uma frase. Tiro no pé com efeito retardado, que é... Agora pode não sentir, mas a hegemonia dos Estados Unidos pode estar sendo colocada em questão. Só não vai acabar com os Estados Unidos porque para tirar o dólar como uma moeda de hegemonia global é muito diferente. Então, esse desenho é claro e, inclusive, na Europa acabou sofrendo um pouco porque a moeda que mais pode concorrer hoje com o dólar nessa questão é o euro e a Bolsa Europeia, se você ver, ela não sofreu tanto quanto outras, porque ela já está se tornando uma possibilidade.
20 anos atrás, mais de 70% das reservas internacionais eram dólar. Hoje a gente já está falando em torno de 59%. Foram 20 anos, mas nos próximos 20 pode mudar muita coisa. Então isso daqui reflete que nós estamos, talvez não numa nova ordem mundial, mas o que é? A China vai continuar resistente, ela não vai mudar, e o que os Estados Unidos, até o que o Trump falou, vamos combinar que trouxe um egocentrismo um pouco dele, ele falou muito mais sobre ele do que sobre a economia, muito mais do que ele busca, só que ele esqueceu que leva tempo a reindustrialização dos Estados Unidos. Claro. E o mundo já entendeu que demora. E outra, a China, ele batendo nessa ineficiência, nessa questão energética, o que ele está querendo fazer, principalmente com isso, e por que ele trouxe o carvão como pauta? Porque o automóvel, que justamente foi a última pauta que nós fizemos aqui junto com a eficiência energética, são os 2 pontos que ele acha que ele vai afetar a China. Mas o que ele esqueceu? A China é dona de 60% do refino para a eficiência energética, principalmente dos carros autônomos, e a China indiretamente é dona de 80% de todas as extrações, inclusive na Austrália, Brasil e Argentina. A China se preparou para uma guerra comercial. Esse acho que é o principal ponto e a questão. E esse desenho agora ele vai começar a mostrar isso. A Bolsa Americana pode não sofrer tanto exatamente porque eu comentei, porque os Estados Unidos têm a sorte da sua hegemonia como moeda. Mas o que o Trump está fazendo pode pegar, num curto espaço de tempo, muito pior para os Estados Unidos do que para a China. Bruna, eu queria tocar um pouco mais de geopolítica e economia, porque política e economia são grandezas que andam sempre de mãos dadas, mas antes eu queria ainda olhar um pouco mais para a Bolsa, que você falou de poupança, os americanos têm um perfil diferente do brasileiro, o europeu segue isso, o asiático em menor escala, se a gente olhar para os japoneses um pouco mais, que é guardar o seu dinheiro em bolsa. Aqui a gente tem outros ativos, mas olhando para o americano, você fala em poupança, a gente pode trocar isso para fundos de renda fixa? Você acha que eles estão tirando do mercado especulativo, estão procurando o que a gente chamaria aqui de CDB ou tesouro direto, alguma coisa mais sólido com uma pré-fixação? Não, isso daí são vendas de ativos em si, inclusive de renda fixa. Você já coloca em questão todas as cadeias, inclusive a da renda fixa. Consideramos que o Tesouro Americano é o mais seguro do mundo. O que está sendo colocado em questão, que um dos pontos sobre essa taxação era que o Trump conseguisse forçar o Fed a cortar os juros, assim ele consegue renegociar a dívida dele mais barata. Mas a população entende isso, é uma população inteligente em relação à movimentação dos mercados. É um pouco diferente quando a gente olha essa movimentação, olharmos que a população, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ela entende muito do mercado financeiro. Então, ela já está saindo, inclusive, do Tesouro Americano. Ela já está indo para o estágio da poupança mesmo. Nós chamamos de High Yield Save Account dentro dos Estados Unidos. Então, ela tem um percentual um pouquinho maior que os títulos de renda fixa. Logicamente, tem o lastro dentro dali de títulos do Tesouro, mas ela já está tentando buscar ou até guardar o dinheiro em casa, já que eles utilizam muito papel moeda. Então, isso daí é um desenho claro, ele está tentando fazer caixa. Lembrando que o trabalho, tanto nos Estados Unidos e na Europa, é muito diferente do CLT. Ele muitas vezes é por semana. Então, esse guardar o dinheiro em casa significa até a perspectiva de emprego ou de ter o dinheiro como vai ser. Eles recebem por hora, por semana. Claro. Então, esse desenho do mercado financeiro é muito isso. Primeiro, a gente vê uma readequação de preço porque não estava condizente com uma questão de inflação. E agora, os próximos passos, o que esperar? Quem for mais resiliente, então quem conseguir, não é uma questão de negociação. Se a China continuar resiliente, nós vamos ver ela andar e os Estados Unidos cair. Bom, isso o governo Donald Trump, que a gente fala dia sim, outro também, sequer chegou no seu 80º dia. Ainda tem muito, são 4 anos. Bruna, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sei que a gente vai poder contar com os seus conhecimentos. Publicamente aqui eu agradeço a Bruna Alemann, que é head da mesa internacional da Nomos, sempre nos esclarece aqui didaticamente. Até a próxima, eu tenho certeza, Bruna, que vai ser muito em breve. O Donald Trump nos dá muito subsídio para conversarmos. Obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês. Boa noite.